E aí galera, como que vocês estão? Bom, mais um dia se passou aí. Eu tô progredindo aí, criando algumas coisas pro YouTube. Tive alguns sintomas hoje do final de semana. Eu bebi no final de semana, então acredito que eu tô um pouco zoado, talvez do fígado. Os picos de glicemia meus estão muito altos. Eles são altos, mas eles se estabilizam depois de um tempo, então não é uma coisa que fica estável para sempre. Então temos um sintoma aí de uma pré-danificação, nada assim anormal, mas que é sensível já. Então, aos 30 anos aí, uma pessoa que vivia na balada, vivia na loucura, já está com algum tipo de anormalidade dentro do seu organismo. Então, para vocês entenderem que bebida não é brincadeira, é uma coisinha um pouco complicada. Bom, fora isso, galera, hoje eu trabalhei dentro do YouTube, então estudando o algoritmo de fine print dentro do YouTube, a gente consegue entender melhor como é que funciona o sistema, né, de monetização por royalties, ou seja, os plays que você tem dentro das suas tracks dentro do YouTube. Então, em 2014 eu criei um canal que foi feito para divulgar alguns vídeos de caça a vazamento, mas acabou sendo desativado. E eu, porventura, peguei um set do Tupac que eu achei dentro do Root Tracker e coloquei dentro desse canal. Eu fiz ali o Minimeter, usei o Minimeter para fazer uma barra de parametrização ali de auditiva e coloquei. Ele pegou umas 12 mil visualizações. Só com esse set aí eu consegui mais ou menos uns 200 inscritos, fora os que já tinham do Geofone. Então eu já tenho um canal que está na metade do caminho para ser monetizado. Então por que não trabalhar nele e continuar fazendo conteúdo do Tupac, continuar fazendo conteúdo voltado para old school, para o hip hop, para o rap. São coisas que eu até aprendi na faculdade, me lido bem, então por que não? E aproveitar aí para estudar o algoritmo do YouTube em relação aos find prints, né? Find print é quando uma track sua passa ali com mais de 30 segundos dentro do set e o robô identifica como um play. Então ele contabiliza como um play e você ganha o play ali daquela música que foi tocada e ouvida até o final. Mas porventura eu peguei uma vertente que não tá na minha... Não tenho muita música de rap, nenhuma praticamente. Então eu sou meio obrigado a começar a produzir beats de trap, beats de hip hop, para conseguir encaixar nesse gênero sem sair, né? Sem perder ali o time do espectador. Então, basicamente, eu comecei a fazer essas coisas, vou mantendo vocês informados. Em relação ao investimento que eu fiz das playlists, deu uma estabilizada, tá alternando assim entre 50 a 30 plays, nada muito grande por enquanto. Eu não sei quanto tempo isso dura, se depois eles tiram da playlist, se depois eles deixam. Mas eu queria falar com vocês sobre umas coisas muito sérias em relação ao que eu estou presenciando e os fatos que eu estou começando a enxergar, que antigamente eu não enxergava, em relação a negócios. Quando a gente fala de negócios, galera, o mundo do business ele gira em torno de uma concepção relacionada à religião, então à crença, à fé principalmente. Então a fé ela é basicamente
maior trunfo. Por quê? Porque a fé te dá a capacidade de enxergar o que as pessoas não te mostram, não conseguem te explicar, não conseguem compreender. Aquilo foi um dom especialmente dado a você, foi desenvolvido por você. Então nenhum ser humano biologicamente, organicamente vai conseguir projetar aquele tipo de fundamento sem ser você. É uma coisa muito interessante, porque partindo do princípio de estudo quântico, a gente programa as máquinas, né, com um certo nível aí de data, e elas fazem ali, elas têm a inteligência para executar determinados movimentos de determinada maneira e certas ordens para corresponder se algo de variável acontece. Ela nunca tem, por exemplo, um sistema assim de parametrização que ela é feita para trabalhar em um ambiente controlado, onde ela faz coisas repetitivas, tipo os robôs da Amazon, por exemplo, que pegam ali as coisas, tem ali o espaço de trabalho deles. E o ser humano é basicamente feito do mesmo jeito. Não adianta você a sua vida toda estudar uma coisa e depois ir para outra coisa. Na verdade, a não ser que você tem que terminar aquilo que você começou. Eu acho que isso foi uma das lições mais importantes que eu tive nesses 30 anos. Então, porque se você não termina o que você começa, isso vira uma bola de neve na sua vida. E independente das circunstâncias, independente dos fatos que acontecem, você precisa ter um ciclo de começar e terminar. Isso é decisivo, assim, é fundamental, não tem como não fazer para o sucesso da sua vida. Então, eu sou um cara que sempre fui assim, eu começo uma coisa e aí vou lá e não termino, começo e não termino, começo e não termino. O que é terminar? Vamos ser bem claros no que é terminar. É você começar a usufruir daquilo que você aprendeu. Tipo, você começar a ganhar em cima daquilo que você aprendeu. Você aprendeu alguma coisa, você está ganhando com aquilo que você aprendeu. É esse ponto que eu aos 30 anos tenho que alcançar ainda, entende? E é isso. Basicamente a gente tem aí uma coordenância de fatos, uma bola de neve que foi deixada para trás dos 30 anos que eu vivi aí, mais especificamente durante os 20 anos, que são coisas que, querendo ou não, existe. Gente, vocês estão no mundo competitivo, vocês têm que prestar atenção nisso. Ninguém tá de brincadeira com vocês, ninguém quer o seu bem de verdade. Você está num sistema de pirâmide, você está num sistema que a todo momento, querendo ou não, vai fazer alguma coisa para tentar te passar ou ficar em cima de você. Ninguém quer ficar atrás de você. Você tem que prestar atenção nisso. Você tem que ser o mais exclusivo possível naquilo que você faz, para não ter primeiro concorrente. Então como é que você faz isso? Você tem que se destacar no que você faz. Quanto menos gente estiver fazendo aquilo que você faz, melhor. Porque o mundo já está cheio de gente fazendo coisa repetida. Cheio de gente fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ninguém inova, ninguém procura alguma coisa diferente, especialmente aqui. E essas coisas são muito compradas pelo business de fora. Então o business de fora, para se diversificar e criar uma camada, eles fazem isso. Eles compram a galera que se diversifica e deixa a gente sempre na soma equatorial, na soma, né? Não na soma equatorial, mas na soma. É sempre soma. Então tentem sair da soma. É um pouco complicado quando você principalmente está preso dentro de um ciclo, né? Mas é super possível quando você para um pouco para pensar e tenta se diferenciar.
com certeza ali com a força do conhecimento da internet e com as ferramentas que você tem aí dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, você consegue se virar muito bem sem precisar de ninguém. Então, às vezes a pessoa fala, mas você vive só de coisa digital, só dessas coisas, mas gente, os países grandes eles só estão nisso agora. Só o Brasil que, por exemplo, viaja na maionese de ainda ficar pegando um ônibus lotado todo dia para ir trabalhar. Coisa que assim não tem lógica. Mas como eu falei, vocês vivem em um ecossistema que é propício a atacar vocês a todo momento. Se vocês não aprenderem um jeito de se virar, igual eu tô tentando, tipo, e conseguir, querendo ou não, falei, cara, eu vou tentar conseguir. É pouco, mas mano, se eu for comparar o quanto eu perderia de horas saindo todo dia da minha casa, coisas que eu já fiz, trabalhar tipo na República, e os caras olhando assim, os concorrentes olham e não falam nada, porque eles sabem que estão te passando. Quando você vê gente muito calada perto de você, principalmente a sua família, você pode ter certeza que os caras vão te acurralar por trás. E eles vão querer fazer manipulação com vocês, porque eles querem ser os bambambãs, querem estar na frente, querem aparecer, entendeu? É assim que funciona o jogo dos players. Você não tá, como eu falei, se tivesse todo mundo bem, todo mundo assim, de amiguinho, o mundo não seria muito bem assim, entende, gente? Então vocês têm que ser um pouco mais ligeiros, vocês são caças e são caçadores. Então são coisas que eu presencio no meu dia a dia, coisas que são evidentes para mim, tanto me treinaram para ser assim, então eu não sou mais escravo de outras pessoas, sabe? Eu me desprendi dessa coisa de ser escravo de outras pessoas, depender de outras pessoas. Você, em vez de depender de uma pessoa, você pode procurar uma empresa grande e nela existe. Se você não faz música, você pode procurar uma Amazon, um affiliate program, alguma coisa para conseguir. É só você abrir a câmera e falar e vender e mostrar a coisa, o que ela faz, para que ela serve, onde usa, enfim, vender. Não é difícil. Você está poupando aí bilhões da sua saúde, do seu tempo, da sua rotina, e está contribuindo para a gente cortar esse sistema corrupto que é o sistema aqui do Brasil. Então, gente, a gente ainda, infelizmente, aqui no Brasil tem gente que manipula a nossa educação, coisa que assim, não é, sabe, manipulando a educação, órgãos de defesa visando restringir o acesso à educação, coordenar o acesso à educação, coisas que nesse século não são mais admissíveis, entendem? A gente não está mais nessa ideia. Então, porque assim, antigamente falar que a elite era a coordenância, que coordenava tudo isso, era possível ser falado. Hoje não é mais, porque hoje a gente conhece muita coisa, hoje a gente sabe de muita coisa que leva a um ponto de você não precisar mais ficar se prendendo à informação que esse núcleo de pessoas fala, entende? Então isso é um pouco fora de lógica. Às vezes, não sei se vocês compreendem isso, mas existem vários fundamentos de psicologia avançada, onde você cria ali atmosferas artificiais, ou seja, é como se fosse um monte, pensem, um monte de gado, um monte de vaca andando. Elas têm ali o líder delas, tem ali quem elas vão seguir. Se vocês prestarem atenção, o ser humano ele entra na mesma concepção, e isso não é só aqui, é em vários lugares do mundo. São vários lugares do mundo que têm a mesma prática de ideologia, e
quando isso se entra em um desnível energético, né, em um balanço desproporcional, ocorre aí essas coisas. Então, tome muito cuidado. Eu acredito que eu sou, assim, com os 30 anos, sou responsável por muita coisa relacionada às coisas que eu deixei passar, tendo a ciência de que, gente, a gente é um mundo de competição. Não subestimem isso. A partir do momento que vocês tiverem 1 milésimo de segundo de dúvida sobre isso, vocês já estão perdendo. Porque os grandes players, eles estão preocupados ali com quanto eles ganham por segundo. Vocês têm que ser assim. Vocês têm que estar preocupados. Você vai falar, nossa, mas você é ganancioso. Não. Vocês têm que estar preocupados quanto vocês ganham por segundo. Entendeu? Porque se vocês não tiver, outro vai estar no seu lugar. Entendeu? É simples assim. Você tem que pensar assim. Se você não pensar assim, você é um otário. Simples. Então, isso que eu tinha para falar para hoje. Vocês precisam entender que só quem vai fazer a correria por vocês é você. Não existe amiguinho, não existe padre, não existe mãe de santo, não existe nada disso, gente. Existe você, só você. E pensem sobre isso, reflitam, tamo junto e até o vídeo de amanhã.